levanta de manhã, qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Hoje em dia é o quê? Abri o olho. Não, depois disso. Cama. Eu sabia que a resposta ia ser essa, mas Demora. depois disso. É uns 5 minutos do download Tudo bem. da alma. Tem gente que faz uma oração, tem gente que, né, que se espreguiça, que faz um Medita. alongamento, e tem gente que pega o quê? Pega o celular, É né? verdade. Eu geralmente eu Esse não pego cara o é celular. doente, viu? Eu não pego o celular, mas nesse dia eu peguei o celular. E a primeira mensagem que eu vi foi um vídeo que um colega tinha mandado de um influencer desse, eu não sei, eu não lembro o nome dele, mas era um influencer desse de comédia. E era uma caixinha de pergunta, e aí na pergunta assim, era assim, fulano de tal, que era o nome do influencer, tenho fimose, como faço? Né? E aí, bicho, tinha, sei lá, 20 mil comentários, não sei nem se tinha 20 mil, mas tinha muitos comentários, cento e tantas mil curtidas e tal. A maioria das vezes o cara falando ali em tom de brincadeira, em tom jocoso e tal, que tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu tenho certeza que para cada pessoa que riu, que brincou, teve uma outra que disse assim, rapaz, eu também tenho isso, eu podia ter isso, né? Então, a pergunta era sobre fimose. Fimose é a coisa mais frequente, talvez, que a gente pegue no consultório, né? De uma forma geral. É uma coisa extremamente frequente, né? E nem todo mundo leva a sério porque parece ser uma coisa jocosa, de brincadeira, que não dá em nada, que é uma coisa que na infância você vai resolver, né? É como você falou que em relação à faixa etária pode aparecer em qualquer idade, né? Idoso aparece, às vezes as pessoas relacionam muito com criança, talvez tenham o pico de incidência daquelas pessoas que anatomicamente nascem com um, o prepúcio grudado, né, na cabeça do pênis. O prepúcio, só esclarecendo, é a pele que recobre a glande, e a glande é a cabeça do pênis. Então, esse estreitamento que dificulta a exteriorização da glande é chamado de fimose. E acontece em criança, Aham. acontece em jovem e acontece em velho e idoso também, né? A fimose é como se fosse a soma de duas coisas, né? É a sobra de pele, o pênis tem aquela pele que é o prepúcio, a sobra de pele e o anel que estreito. O anel é como se quando você puxa a pele do pênis fica como se fosse uma cintura, né? Então tem homem que o anel é tão apertado que ele impede que a cabeça do pênis saia. É, Tem-se essa tendência de achar que é só no menino, né? Que é só na criança. Os senhores geralmente pegam mais fimose em criança e adolescente? Então, Jorge, a gente sabe que a fimose ela é fisiológica, né, na criança. E o prepúcio tem o papel de proteção da glande, de também permanecer a sensibilidade da glande. E ao longo da vida, entendeu? Com a própria Uhum. produção, a descamação do pênis, ele vai se desfazendo. A Vamos dizer assim, aderência vai a aderência vai soltando, né? soltando. E nós temos algumas pomadas, alguns tratamentos de início que são conservadores que a gente pode lançar mão para que essa condição possa ser desfeita. E ao longo da vida, caso permaneça, a gente vê muito no consultório que é uma condição que influencia diretamente na qualidade de vida do paciente. Por quê? Porque quando ele vai ter relação sexual, ele começa a provocar ferimentos, Fere. aprisionamento da glande, dor no ato sexual, que precisa para ter uma coisa prazerosa e não algo doloroso, não é verdade? E isso aí realmente pode ser uma condição que influencia tanto na qualidade de vida dele, como também pode ser uma causa de um fator de risco de uma doenças mais No graves, como a gente futuro. sabe que é o câncer Câncer de de pênis. pênis, não é verdade? E o próprio constrangimento, né, da maturação sexual ali. Então, às vezes, a criança tem a fimose, aquilo vai passando, já fica uma criança maior que já não mostra pro pai e pra mãe. É. E aí, quando ele tá naquela fase de início de vida sexual, ele tem um negócio que ele já não chega pra ninguém e fala, ó, tá diferente, tá estranho. Tem uma idade que ele costuma não procurar um médico sozinho, tem nem, às vezes, condições. Então, é importante até pra família, se identifica, Aham. procura se orientar logo, até quando vai fazer conservador, até quando é melhor agir logo. Porque, assim, eu costumo falar sempre, quando se opera a criança mais jovem, operou, tá resolvido, uma semana ali, a família ainda consegue cuidar, resolveu. Agora, quando passa para aquela fase já, às vezes, 12, 13, 14 anos, já depende do autocuidado. Aham. Então, já tem uma força, um comportamento suficiente para impedir os pais de cuidarem da ferida. Vai ser uma Você ferida fala no difícil. pós-operatório, né? Isso, do Em operando a pós-operatório. fimose. Operando a fimose, fica essa situação que, às vezes, se a criança está numa fase que não tem autocuidado, pode ser Aham. complicação, pode ter infecção, pode soltar algum pontinho, alguma coisa, e o pós-operatório é mais difícil. E também tem a questão da ereção, né, Múcio? Exato. Porque o que é que acontece? Na criança, a ereção é menos rígida do que a do adulto.
E quando a gente parte para uma fase mais tardia, E essas vocês estão ereções falando de quem foi é o operado. quem Quem foi for operado. No operado no pós-operatório. pós-operatório. E essas ereções podem acabar rompendo algum ponto, entendeu? E realmente causando uma deiscência, que isso aí deixa deiscência é uma cicatrização que não é tão Algum ponto a abrir, perfeita, né? um ponto Uhum. abriu, né? Depois no pós-operatório. Como é que eu divido isso? Na criança. A criança, geralmente, a cabeça do pênis, ela é colada na pele. A criança que tem a sobra, eu vou gesticular aqui para ser mais didático. Existe a cabeça do pênis, existe aquela sobra de pele. Geralmente a pele, ela é colada na cabeça, que é a chamada aderência bálano-prepucial, que é a cabeça colada na pele. Em geral, acontece com o envelhecimento, com a medida que a cabeça do pênis vai crescendo e que vai acumulando aquele esmegma, que é a secreção que o próprio pênis produz, ela vai soltando essa aderência. Às vezes chega num ponto que o menino, aí entra essa fase da adolescência e tal, que a cabeça do pênis ela até sai. Ela não tem mais aquela parte colada, mas ainda tem o anel. E aí vem todo esse prejuízo. Agora, qual é a idade, quando você levou seu filho no urologista, pequeno e tal, qual é a idade para operar? A recomendação é acima de 2 anos e meio, né? Depois que o menino sai do período de fralda. Uhum. Agora, e isso é meio off-label, mas eu tenho uma opinião muito particular sobre isso, até por experiência pessoal. Eu fiz postectomia, eu já era adolescente. É, ah, eu acho operar em criança de 5, 6 anos de idade horrível. Eu acho péssimo Traumático. operar. Por quê? Por quê? Veja, o Pós-operatório. pós-operatório. O pós-operatório. O pós-operatório de uma criança que tem a aderência, a criança que não tem aderência, que a cabeça do pênis não é colada, é só a sobra de pele, é um pós-operatório mais fácil. Quando você opera a criança que tem aderência, você tem que, o primeiro passo da cirurgia que a gente faz é o quê? Soltar a aderência, Descolamento. né? Na hora que você solta a aderência, a cabeça do pinto fica parecendo o quê? Um joelho ralado. Fica parecendo um joelhinho ralado. Então, o menino de 5 anos de idade nem vai lavar para fazer o curativo, nem vai deixar a mãe lavar. Aí, em geral, esses casos eu postergo um pouco mais, deixo um pouco mais para frente e tal, e vou conversando e vou sentindo como é que o pré-adolescente, o adolescente, ele se comporta. E aí eu tomo essa decisão. A cirurgia realmente vai ser mais benéfica quando o paciente tiver uma vida sexual ativa, porque realmente vai ser um empecilho ao desempenho, como a gente falou, né? Vai ter a fissura, vai ter as lesões. Só que eu achei interessante a fala de Múcio quando ele fala que tem um delay, porque realmente a criança a mãe cuida, só que É, nem todo cuidador, ou pai ou mãe, sabe higienizar adequadamente. Isso precisa também da orientação do médico. É como você ir no dentista para aprender escovação, faz Uhum. parte do ensinamento. Quem mais sabe orientar é o profissional que entende perfeitamente daquilo. Então, às vezes falta essa orientação para que os pais levem os filhos para fazer essa orientação da higienização. Quando o pai é responsável, a primeira etapa. E a segunda etapa é essa da adolescência, da criança maiorzinha, que ela já toma banho só, ela faz a higiene, mas não faz, às vezes, da maneira adequada, não puxa adequadamente, não higieniza a parte interna. E uma vez eu peguei um paciente que a mãe levou para mim falando que tinha um tumor no pênis e realmente tinha uma área endurecida. Quando eu abaixei a era um pele, cálculo de esmegma. É exatamente como se fosse isso. né? Um Isso esmegma acontece. calcificado, uma placa. Tinha placas de esmegma grudado no pênis. Nunca tinha feito a higiene. A mãe nunca tinha lavado, entendeu? Então, acontece. Por isso que é muito importante, entendeu? Que a gente periodicamente faça campanhas justamente para esclarecer que o pênis, o órgão genital masculino, precisa ser lavado de uma maneira adequada. A pessoa que está no interior, Lucas, você pegou essa criança, era uma pessoa já esclarecida e estava nessa condição. Você imagine uma pessoa que está no interior, no sertão, que não tem acesso a informações nenhuma, muitas vezes nem a escolaridade, e ele precisa saber que ele precisa colocar a cabeça do pinto para fora para fazer uma higienização adequada, entendeu? Que somente por fora isso não é o suficiente. Então ele não vai saber disso aí e acaba justamente gerando coisas que são muito Ah, prejudiciais à saúde dele. É muito importante que a gente faça periodicamente campanhas esclarecendo justamente a maneira pelo qual a gente precisa prevenir doenças mais graves, dentre elas o câncer de pênis, que é uma associação bem íntima entre a fimose e essa condição da e o neoplasia do câncer de pênis. pênis. Antes. No início da minha vida urológica, ainda quando interno, eu Uhum. fiz medicina em Belém do Pará. E lá é bastante endêmico, principalmente câncer de pênis. É uma das áreas do mundo que tem uma maior incidência. Era muito comum, chegava às vezes aquele tiozinho ribeirinho de verdade, aquele que é 3, 4, 5 dias de barco. Chegava lá na urgência, aquela lesão exuberante.
e muitas das vezes ele nem sabia que o pênis tinha cabeça, É, por conta interessante, da né? fimose. Assim, Fechada, né? é uma restrição de ninguém chega e mostra pro outro tem assim. Então, onde a gente tem uma restrição de acesso de informação, Isso. é muito difícil o paciente ter esse entendimento que deve puxar, se não puxar, tem que procurar o médico fazer a cirurgia, e Vai vir, inclusive né? da higienização. Lá anualmente sempre tem campanha Com com relação certeza. a isso. Uma coisa que eu acho interessante também, não sei se vocês pegam também isso no consultório, é que a fimose, ela também pode ser um marcador de um possível outra doença que o paciente tem e ele nem Aham. sabia. Uma condição associada muito forte é a Deixa eu fazer diabetes. uma observação aqui antes, Wesley. Eu senti que agora a gente vai entrar na principal complicação da fimose, que é o quê? Bala no post-it. Nanopostite. Bala no post-it é uma inflamação, o termo é bala no post-it, porque se refere a bala no Prepúcio. da cabeça do pênis e post-it de prepúcio, né? É uma inflamação que geralmente é fúngica. E Isso, essa inflamação fúngica, sempre que chega um paciente no consultório com uma bala no post-it, ou seja, pênis vermelho, ardendo, coçando, com fissura, a gente tem que pensar nessa diabetes. doença que você vai falar agora. É isso aí. Exatamente, é diabetes. Porque é justamente isso aí. Na hora que o diabetes geralmente costuma urinar com açúcar, né? Com doce. E essa condição ali, daquele resto, que é aquela gotinha que cai na cueca, fica ali sendo um meio de cultura para justamente uma infecção fúngica, além da imunidade dele ser um pouco mais baixa. E isso aí, muitas vezes, pode gerar um processo cicatricial crônico que o paciente não tinha fimose e acaba desenvolvendo a fimose secundária a essa condição da Aham, balonopostite de repetição. é isso aí. Então, Inclusive, atualmente, principalmente com. Me falhou o nome da molécula, mas dessas medicações para diabetes que causam glicosúria, do tipo é o Forxiga. 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 Tem algumas outras marcas, mas às vezes um paciente até que ele está bem controlado do diabetes, aí ele troca uma medicação e fala, olha, agora começou Uhum. inflamação, começou a fazer fimose. Apesar do ótimo controle do diabetes, é importante até para os nossos colegas que são endócrinos, conseguir perguntar se tem já teve alguma inflamação antes, se tem fimose, tudo bem, antes de iniciar o remédio, porque uma vez que inicia, começa quadro de balanite e o paciente não vai associar. E às vezes orientar também, né? Higienizar, lavar com água e sabão toda vez Isso. que urinar, deixar seco. Eu Exatamente. sempre explico para os pacientes que tem essas balando post-it de repetição o seguinte: fungo, se a gente lembrar da biologia, eles se reproduzem por esporos. Esporos são como se fosse semente. Se você deixa uma semente num solo árido em cima de uma rocha, não vai germinar. Mas a partir do momento em que a semente cai num terreno umedecido, ele vai brotar. A mesma coisa, se o esporo de fungo encontra um ambiente quente, úmido, fechado, abafado, escuro, que é justamente essa micro-região que forma quando a pele está cobrindo a cabeça do pênis. Entre a pele e a cabeça do pênis fica uma área com essas características. Então, esse é um perfil do paciente que se beneficiaria da cirurgia. Não é que ele não vai ter, mas vai ficar um ambiente mais hostil à proliferação de micro-organismos. Mais seco, né? Exatamente. Se a gente pensar em tratamento, como tratar? Vamos lá, o cidadão identificou, a mãe identificou que o menino tem a fimose, ou o adolescente tem a fimose, ou o adulto diabético, ou até sem ser diabético, mas que nunca procurou atendimento, descobriu que tem fimose. Opções de tratamento. O tratamento padrão é a postectomia, né? Mas se você parar para olhar, tem uma porrada de orientação que se tem, e a mais frequente de todas, e eu nunca peço para as mães fazerem, é o tal do, entre aspas, exercício, né? Assim, com certeza que não. Cabeça de pênis, o pênis, a cabeça do pênis, ela tem que ser lavada até onde o limite da pele vai. Isso. Então, o menino pequeno lá, 2 anos de idade, ele tem, ou menos até, tem aquele prepúciozinho fechado, e aí alguém ensinou de que tem que fazer, tem que forçar. E aí a mãe força, o pai força, o menino grita, vira um problema, na próxima vez ele não quer lavar, vai fazendo pequenas fissuras na lateral, essa fissura vai fazendo uma cicatriz, vai fechando mais e vira uma bola de neve. Quanto mais você força, mais fere. Quanto mais fere, mais fecha. E aí o ciclo se Essa perpetua, né? sensibilidade é porque o exercício acaba não sendo de tudo uma coisa ruim, mas a sensibilidade de até onde Até onde você vai. tracionar a pele, isso é difícil, É mas se difícil. você consegue tracionar, colocar a pomada, né, Isso. que a pomada tem corticoide, tem substâncias Hyaluronidase. fibrinolíticas que vão é, deixar a pele mais frouxa no sentido de ceder a essa manipulação, é um benefício. Só que quando você força demasiadamente e acaba provocando essas fissuras, o tecido de cicatrização, a fibrose, é um tecido firme.
Então, assim, mesmo que a criança tenha a constituição da pele mais elástica, mais favorável a esse procedimento de dilatação, se não for feito numa tensão exata, Aham. que essa Rasga. sensibilidade é muito difícil até para a gente como profissional, né, saber o momento certo de parar. Uhum. Imagine para uma mãe e um pai. Então, realmente é arriscado, é uma É, manobra arriscada. a pele normal é como um elástico, a cicatriz é como um plástico, né? Uhum, perfeito. Ela Foi rasga. boa, viu? Poeta da odontologia. Eu digo isso sempre, né? Então vai virando um plástico, cada vez aquele plástico vai ficando mais grosso. Isso. Então Vai você vai tendo mais, rachando. vai rachando. É isso aí, E- vai rachando. Então, eu acredito sempre no tratamento inicial, que seja sempre conservador, entende? Eu acho que cirurgia só se realmente tiver uma condição de uma fibrose muito grande. A gente sabe que tem uma classificação, tem várias Aham, é. classificações, né? A mais comum é a de Caiaba, né? Que a gente classifica o grau de Aham. fimose. Assim, eu acredito que se a gente orientar direitinho a mãe, entendeu? Como colocar de fato a pomada numa idade onde os tecidos ainda são frouxos, entende? Eu acredito que há uma taxa de sucesso até elevada. Eu acho o seguinte, fimose, se a fimose está dando algum tipo de prejuízo, seja de higiene, seja alguma complicação de repetição, como bala no post-it, seja no adolescente, na vida sexual ou no adulto jovem, quando a vida sexual está sendo prejudicada, postectomia é uma diferença absurda, muda a vida do homem, pô. Eu costumo dizer isso. Às vezes tem homem que chega idoso, que é diabético, e que já tinha aquela sobra de pele, já sofria e tal, por conta do diabetes começou a ferir mais, começou a machucar mais, começou a fechar mais. E o cara faz a cirurgia, olha pra trás assim, rapaz, eu passei 50 anos em minha vida pra fazer isso, Com né? certeza. Então o benefício realmente é grande. Agora, pênis ele não se limita à fimose, né? Existem Mas outras. deixa eu falar só uma coisinha antes de pular o tema aí. Em relação à ejaculação rápida, eu vejo benefício também na cirurgia, como Certo. o Wesley pontuou no início da nossa conversa, a glândula é uma região de extrema sensibilidade, né? E a pele serve para proteger a glândula. Só que quando você anda o tempo inteiro calçado, né? Falo Uhum. isso para os pacientes. Aí você resolve andar descalço. Você vai sentir o chão frio, você vai sentir as pedrinhas incomodando. A partir do momento que você só anda descalço, né? Adapta. Exatamente. A pele Uhum. fica mais espessa, fica menos sensível. E aí você acaba não sentindo tanto, é, diminuindo a sensibilidade. E esse benefício dessa diminuição da sensibilidade acaba beneficiando as pessoas que têm ejaculação rápida, porque como a glande vai ficar o tempo inteiro exposta, o atrito com a cueca, com a roupa, vai desensibilizar e melhorar, prolongar um pouco mais o prazer, Aham. né? Diminui a sensibilidade da glande. Mas o interessante é que é uma diminuição de sensibilidade que não dá prejuízo sexual, né? Né? Não, Não é, não, não Não é uma dá prejuízo. anestesia, Não é uma né? anestesia. Na não. Mas verdade, a pressão é acontece essa ao mesmo. contrário. Às vezes, quando tem a fimose ou até tem o prepúcio que cobre, a exposição torna uma alta sensibilidade, deixa mais Aham. sensível, né? E quando você opera, volta ao que seria o Uhum. normal, né? Exato. Volta ao que seria o Perfeito. normal. E as Perfeito. inflamações também, né? Aumentam muito a Claro, sensibilidade. com certeza. Eu sou, sinceramente, um defensor de postectomia. Eu ainda acho que a geração da minha, a gente se brincar, vai ver a postectomia virar uma medida de saúde pública. Eu não duvido. Não sei. Existiram alguns trabalhos feitos na África, né? É Com isso aí. relação a áreas de alta endemia de HIV, né? Aham. Claro. Que se tornou realmente medida de saúde pública. É isso Fazia aí. realmente em Reduz a todo chance de bala mundo, no post-it, né? reduz a chance de doença sexualmente transmissível, de pegar e passar, E reduz HPV, câncer de consideravelmente pênis. É isso a aí. O transmissão. câncer tem uma relação direta, né? Você vê É, o povo infância judeu, acho que não tem nenhum relato de caso de Não câncer. tem. de em- pênis, Isso, exatamente. porque eles fazem a A circuncisão. circuncisão. É. Eu tive uma experiência num período aí de. Tem uns 7 anos, quando a gente atendia naquele consultório ali da Luminis. Inova. Oi, não. Depois da mudança, né? E me procurou um rapaz que ele tinha descoberto que ele era judeu, né? Fez uma árvore genealógica e tal. E aí eu tive a oportunidade de operar, bicho, vamos botar aí, pelo menos uns 30 a 40 pessoas. Porque não tem sinagoga aqui, né? Aqui em Aracaju não tem. Então eu atendi gente de Recife e tal. Fiz uma relação boa com ele. E é uma cerimônia, né? Uhum. A circuncisão para o judeu é uma cerimônia. Na nossa cultura, a gente é meio ignorante nisso aí. Mas você tem uma regrazinha, tem uma cadeira que tem que ficar e tal. Tem umas questões interessantes. Fora o benefício, eu tô fugindo do assunto, né? Não, não, eu acho legal. Tô, de- Eu ia até incrementar tô deixando de. esse É. tópico da cultura aí, porque eu atendi também um paciente que era islâmico, né? E esse povo judeu, muçulmano,
que tem essa cultura mais diferente da nossa, né? O Brasil é predominantemente cristão. Cristão. É. Então, eles são muito reservados. Eles têm muito pudor. Pra você ter uma ideia, esse paciente comentou comigo que foi fazer um ultrassom e o ultrassom da bolsa escrotal. E o pênis e o testículo tá ali interconectado, né? Estão juntos. Junto. E ele se sentiu incomodado porque o médico não cobriu o pênis na hora de examinar o testículo. Aham. Então, é diferente. Então, a gente É. precisa ter essa sensibilidade Claro. também de atingir esse Público, né? esse público diferenciado. E já que você é um cara que, do ponto de vista religioso, está anos-luz na minha frente, a circuncisão tá na Bíblia, né? É. Foi a segunda aliança de Deus com os homens, tem alguma questão assim, né? Teve né? um pacto aí que fizeram Aí agora vai abrir a com nossa... Moisés. É melhor a gente parar esse assunto, senão vai abrir a margem para nossa ignorância. Vai abrir a margem para nossa ignorância. Mas aquela história, então, pênis não se resume a fimose, né? Uma coisa que é muito comum chegar no consultório, e isso o paciente chega assustado. Provavelmente vocês devem ter tido a mesma experiência que eu. Ele, doutor, eu tô com um caroço no pênis. Na maioria, o caroço no pênis, o homem chega pensando que é câncer, né? Câncer. Mas na imensa maioria das vezes não é câncer. É o quê? Peyronie, a doença de Peyronie, que é uma doença que causa um endurecimento em uma das camadas do pênis. O pênis vou mais uma vez o gesto, né? O pênis tem diversas camadas além da pele. E uma dessas camadas, que se chama albugínea, que é como se fosse a última camada, ela faz pequenas áreas de cicatriz, essa é a teoria mais aceita, e faz uma área uma placa, é como se fosse uma área de calcificação, né? E isso o homem eventualmente pode palpar embaixo e tal, e que pode levar à tortuosidade do pênis, né? Vocês pegam muito isso também. Sim, e é uma condição que afeta não somente a relação sexual dele, porque fica com uma dificuldade de penetração, mas também visualmente, né, falando, o pênis fica torto. E eles acabam ficando até com vergonha, diminuindo de autoestima, entendeu? Para que ir procurando a gente para que dê uma solução para essa condição que ele está. Mas muitas vezes também vem associado à disfunção erétil, né, que também já é a mesma praticamente faixa etária que começam os problemas relacionados à ereção. E essa condição do Peyronie com a disfunção erétil realmente é uma condição que muitas vezes vem associada e que dificulta a atividade sexual Associado adequada do também ao paciente. diabetes, né? A diabetes também. Eu não sei se eu lancei aqui o nome Peyronie e não fui claro em relação a isso. Eu acho que talvez eu tenha deixado, né? Tem uma maneira mais simples de ficar. Bom, vou tentar simplificar. Peyronie é o nome do cidadão que Isso. descobriu isso, né? Essa condição que, na essência, é uma placa que acontece no pênis. Uma área de É endurecimento importante no pênis. ressaltar que é uma É o que a curvatura gente chama de nova. Peyronie, né? A doença de Peyronie é uma curvatura nova. Então, é diferente da curvatura congênita, que é natural, até uma certa angulação, às vezes de nascença, ou direito, ou esquerdo, um pouco para cima, um pouco para baixo. Mas o Peyronie é a formação de uma placa que ela vai tracionar algo que não era. Ou o pênis era reto, ou pouco curvado, e ele cria uma curvatura nova. E geralmente pode chegar até em condições que realmente impeçam a penetração, né? Beleza. No momento que a gente for fazer, que eu for abrir aqui pra gente tem duas perguntas que geralmente a gente tá fazendo isso no meio pro final. Vai ter uma observação. Uma das perguntas é em relação a essa questão de tortuosidade do pênis. Aí talvez valha a pena até a gente voltar a essa questão Certo. da tortuosidade do pênis também. E tratamento de Peyronie, porque é assustador. O cara se assusta, né? O cara chega lá com uma área dura no pênis que não tinha antes, o pênis entortando, opções de tratamento para isso. Então, Jorge, tem duas fases na doença de Peyronie. Tem uma fase aguda, né, que é uma fase dolorosa, que a doença está em progressão. Nesse período, a gente não adianta oferecer um tratamento para ele corretivo, cirúrgico, uma vez que a doença está em progressão, então a gente vai corrigir, ele vai continuar com a tortuosidade do pênis em progressão, vai ficar entortando ainda mais. Então, assim, a gente espera passar essa fase aguda, que geralmente dura em torno de um ano, mais ou menos, que é a fase dolorosa, que ele sente dor quando tem ereções. E a gente costuma fazer um tratamento conservador no sentido de diminuir essa questão álgica dessas dores que ele está sentindo, também porque para ter uma relação sexual prazerosa e não dolorosa, como a gente já comentou aqui também na questão da fimose. E passando essa fase, estabilizando a doença, tendo a placa estabilizada, a gente oferece um tratamento para ele corretivo, É isso que é um mesmo. tratamento cirúrgico. O período aí estabelecido é 1 ano, né? É Vamos mais ou esperar menos um ano, né?
pode parecer, pro homem pode parecer uma eternidade, mas realmente é necessário. Mas tem pacientes Não que duram adianta até ser. mais, né? Porque se ele tiver ainda com dor, a doença está em progressão. Geralmente o que eu considero são 6 meses de estabilização. Exatamente. Então, que ele observe que parou de curvar ou até não é tão incomum, mas às vezes você pode ter uma placa que inicialmente é muito tracionada, que vai gerar uma tortuosidade muito Uhum. grande, e depois de um tempo ela começa a relaxar. Na verdade, isso é muito relacionado à cicatrização do paciente, padrão de cicatrização do paciente. Então, até nesse período, às vezes, de 6 meses, pode acontecer da tortuosidade reduzir a ponto que ele consegue ser funcional. Aham. Então, às vezes, ele tomando alguma medicação, uma tadalafila ali, que vai melhorar a função erétil dele, já é suficiente para ele ter relação e com qualidade, e aí não é necessária cirurgia. O interessante é que não tem nenhum tratamento conservador, né? Que seja 100% Comprovadamente eficaz, né? eficaz, né? A Tem, gente- tem uma medicação, na verdade, quando eu estava na residência, que estava em lançamento, em aprovação do FDA, Estados Unidos ainda, que era injetável. Uhum. Que era, eu isso, acho que era a toxina do Clostridium, alguma coisa isso, assim. exatamente. Mas eu acho que não emplacou, pelo menos no Brasil também não chegou, né? Não, ainda não. Tem um Que eu nome saiba, comercial. não. Tem, e é caro, né? E é bastante custoso, né? Aham. Então, E assim, era bem marginal a melhora, né? Não tava muito, não era muito resolutiva, né? O que o homem tem que entender é o seguinte, ele tendo peronia, ele tendo uma placa de peronia, se o pênis for funcional, não precisa fazer nada. nada. Não precisa fazer nada. É assustador, esteticamente é ruim. Na verdade, essa é a realidade para qualquer anatomia peniana. sim, O sim, pênis sim. ele deve ser funcional. Até uma das questões, voltando à postectomia que eu sempre digo, ela é uma cirurgia funcional. Às vezes o Aham. paciente faz a cirurgia, ele estava acostumado com uma estética peniana antes, e aí depois, mas tem uma cicatriz, ficou um pouco torto, ficou um pouco elevado. Você está conseguindo ter relação, você está não sentindo dor, não está inflamando, tá excelente. O foco tem que ser nisso. Exatamente. Perfeito, Não bicho. necessariamente alguma questão anatômica, né? É importante isso porque às vezes o paciente procura querendo mudar a estética do pênis. Você vai ver os atores de filmes pornográficos, é tudo circuncidado. Então, às vezes, a pessoa consome muita pornografia, ele quer ser igual aquele ator lá. E, de repente, quando você oferece uma cirurgia puramente estética, é isso que você falou, às vezes vai formar um queloide, às vezes fica uma área de cicatrização que não é aquilo que ele imaginava, não fica perfeito e você E vai pode perder até funcionalidade. acrescentar um problema. E sem contar também que, dependendo do tamanho do órgão genital, e da cirurgia que for feita, que a maioria das vezes, se não for uma placa muito extensa, que a gente faz uma cirurgia de Nesbitt, o que é isso? Que dá um ponto contralateral para que haja o eixo seja estabelecido, ela diminui cerca de 2 centímetros o comprimento do pênis. Então, é uma coisa que precisa deixar bem claro para o paciente, que se ele tiver essa condição funcional do pênis, que é o quê? O pênis tem 2 funções, urinar e ter relação. Então, nesse caso aí, se ele tem a ereção suficiente para um ato sexual que seja satisfatório, ele não precisa realmente ser submetido a tratamento adicional cirúrgico nenhum. Eu vou fazer um comentário aqui que vai aplicar para vocês que são os caras que trabalham em urgência. O paciente já me perguntou isso uma vez. Doutor, pênis tem osso? A resposta é não. E Não. por que fratura? Exatamente. Mudando de assunto, tem nada a ver com Não. peronia agora. Até Mas que- essa é a pergunta. Não, mas Até que tem, eu diria que tem. o Peyronie é um pré-fratura, né? Na verdade, quando a pessoa está tendo uma relação sexual e machuca o pênis, essa questão de machucar o pênis pode gerar uma fibrose que pode desenvolver a Uma placa de das Peyronie, vias né? de teoria é exatamente isso. Até explica um pouco a relação com o diabetes, né? Exatamente. Você começa a perder um pouco sua potência, então você não tem aquela ereção totalmente rígida. O mecanismo ali da ereção ele não está exatamente travado ali no máximo. E aí esse microcisalhamento, essa pequena dobra que o pênis vai fazendo durante as penetrações, ele faz as camadas da túnica albugínea, né? Aham. Que é a camada rígida do balão ali que se enche para ter ereção. Ela faz deslizar uma na outra, causando acúmulo de células de fibrose. E a partir daí vem o surgimento da placa. Então, esse geralmente é a linha que ele tem. Ele tem uma ereção que não é tão rígida, começa a ter essa microfratura ali das camadas, aquilo causa uma fibrose. E, naturalmente, como qualquer cicatriz do corpo, ela tem o risco de um encolhimento, encurtamento dessa área, né? E aí, realmente, tem uma área ali que esse microtrauma fez a lesão. E também é um risco para trauma, a fratura de fato peniana, né? Se eu tenho uma curvatura que me dificulta a penetração, facilita eu de, numa hora, errar a região de penetração e causar aquela dobra. Aí eu fraturo o outro lado, faço um Agora, isso rompimento completo. é uma coisa que chama muita atenção do homem. Fulano de tal fraturou o pênis. Exato.
E aí? No pênis tem, Qual é a... tem regiões, né, que tem a camada mais fina, vamos colocar assim, né, que é na base e laterais, né, do Eu pênis. tô lançando isso aí pra eu não Não, responder, porque não, vocês são os claro. caras que trabalham na audiência. E assim, a túnica albugínea, que é essa túnica que o pênis é um órgão oco. Então, para que o sangue não saia dali, precisa de alguma camada que retém o sangue ali dentro, que é justamente essa túnica A albugínea é como albugínea. se fosse uma câmara de pressão, né? É, Como se fosse Isso, como se uma fosse a uma câmara de ar do pneu. pneu. É, Pronto, câmara a de ar câmara do de ar. pneu. É. Pronto, exatamente. É a câmara de ar do pneu. E o que é que ocorre? Quando está ereto, em algumas condições, né? Algumas posições sexuais que podem ter mais risco, entendeu? Não quero ser aqui, entrar em pormenores, mas na posição da mulher que está por cima, que o homem não controla a sua penetração, Uhum. e aí justamente pode acabar errando o introito vaginal, o anal, dependendo da relação que ele esteja tendo, e nessa condição daí, o pênis, como ele está em ereção, e essa túnica e essa câmara de ar está repleta de sangue, acaba rompendo essa camada, e aí a gente chama de fratura, mas não é uma fratura, é um Aham. rompimento de uma camada que é responsável por conter o sangue que E o está grande ali. detalhe é que essa câmara de ar, entre aspas, muitas aspas, não é ar, é sangue, né? O Exatamente. conteúdo não é ar, Não é, é é sangue. sangue, exatamente. E aí Inclusive, acaba rompendo. é importante para o público geral entender que é um quadro absolutamente dramático, realmente. Não é Aham. uma coisa, eu tive a relação, ficou dolorido. Não, geralmente eu tenho alguns sintomas que são bem claros, que é, primeiro, perda de ereção. Isso. Se é uma câmara fechada que se rompeu, aquela pressão, rapidamente ela cai e você não consegue mais ter ereção. Às vezes até pelo trauma mesmo ali, pelo Aham. constrangimento, você acaba perdendo. Agora, essa abertura vai permitir um extravasamento do sangue sob alta pressão de dentro do corpo cavernoso, que é essa estrutura, né, que está cheia do sangue, e ela começa a infiltrar a região subcutânea. Então, quase que de imediato faz um hematoma bastante significativo. Da pele. Fica É. semelhante a uma berinjela. Berinjela. Aham. E Esse é o assim, clássico, né? o paciente fraturado, ele não tem dúvida que fraturou, que for acontecer alguma coisa muito grave, e Aham. geralmente ele costuma ir ao pronto-socorro. Não é tão comum ele fraturar e ficar em casa. E tem algumas condições que são um pouco diferentes. Então, por exemplo, e outro sintoma clássico é o estalido, né? Essa túnica albugínea, ela é bastante rígida. Para uma ideia de rigidez, ela tem a mesma resistência dessa linha que fecha o corpo no meio, né? Aham. O nome técnico ali da linha alba, é onde a gente costuma fazer as cirurgias, que abre, né? Fecha. Então, ela tem a mesma, tem até um pouco mais de resistência do que essa linha. Então, quando isso rompe, geralmente tem um estalido de rompimento. Uhum. Tá. Feito isso, o paciente geralmente vai no pronto-socorro e aí a gente tem, como eu falei, tem algumas condições que podem confundir. Por exemplo, se eu tenho todo esse quadro, é muito provável que seja. Muitas das vezes a gente não tem nenhum exame que vá realmente confirmar ou não, e o tratamento é cirúrgico. Você vai abrir, de fato, ver se tem um rompimento e fechar. Outra condição que pode acontecer, que não tenho todos esses sintomas, que é o estalido, né, esse hematoma de imediato muito grande, às vezes um rompimento de veia superficial. Aí é um hematoma muito Aham. menor, muito limitado, Isso. praticamente indolor, e ele tem um aumento um pouco progressivo, ele não é tão de imediato e não atrapalha a ereção. Então, às vezes também chegam pacientes preocupados que podem ter feito a fratura, mas se eu tenho algo que é mais limitado, provavelmente não foi a fratura. Perfeito. É isso aí. Tem um comentário, Mira? Você Então, que- eu tô com medo de fazer o comentário e ser apedrejado pelas feministas aí, mas é o seguinte, é, em relação às posições, né, que mais favorecem a esse tipo de situação meio trágica aí durante o ato sexual, são as posições em que o homem não comanda, justamente é quando o pênis desconecta da vagina e na hora que ele vai introduzir novamente, ele encontra Ele um desalinha, outro né? obstáculo que não, exatamente, o canal vaginal ou outro orifício que esteja acontecendo o ato sexual. Mas aí vai bater no glúteo, vai bater no púbis, vai bater na coxa, enfim. Só que quando o homem está comandando o ato sexual, se ele sente que saiu, ele já dá uma freada. Só que se a mulher tá, né, principalmente a principal posição é cavalgando, né, porque a mulher desconecta e ela senta. Então, ela tá ali, ela não tá tendo sensibilidade alguma, ela tá fazendo um movimento e na hora que ela senta e não encontra o orifício, realmente machuca bastante. Então, assim, eu não sei se isso passa pelo subconsciente de todos os homens ou talvez por eu ser Só dos urologista, mas urologistas, eu né? fico tenso, É bicho, uma quando eu tô... preocupação. É uma preocupação. Não é Essa muito situação. prazeroso Mas brincadeira determinadas da parte, é posições. importante ter esse cuidado, porque uma fratura peniana
vamos dizer, num grau severo, eu Uhum. tenho 2 complicações que podem ser, vamos dizer, permanentes. Permanentes no sentido não que não possam ser corrigidas, mas que vão mesmo com uma correção correta, me dá problema. Traumatizar juntamente a uretra. Então, quando a gente Isso. traumatiza a uretra, que é o canal realmente que a gente esvazia, né, a bexiga, eu vou correr sempre o risco para o resto da minha vida de ter a estenose de uretra, ter que reoperar, fazer diversos exames, acompanhar continuamente. E outro, dependendo do nível de rompimento da região da túnica albugínea, da necessidade como foi a cirurgia, do tempo até para o tratamento, eu posso começar a ter disfunção erétil. E é uma disfunção erétil realmente bastante debilitante. Então, pelo risco-benefício, o homem tem que ter consciência que isso acontece e tem que ter o cuidado, né? Se for a mulher por cima, tudo ter um certo limite, um certo controle, não deixar absolutamente. Porque Absoluto. a mulher não vai ter a sensibilidade. Quem estiver por cima não tem a mesma sensibilidade da posição, tudo. E por baixo pode ter esse risco que é complicado. Mas no frigir dos ovos, trauma de pênis, você pode ter um trauma de pênis com grau baixo, que seriam, como o João falou no início, somente as lesões dos vasos mais superficiais e tal. Você pode ter uma coisa que pode ser dramática, de romper, de fraturar, entre aspas, a albugínea, que é essa câmara de pressão, ter extravasamento de sangue, o pênis ficar com esse aspecto típico de berinjela, né? E ter associado a isso a lesão do canal, a lesão da uretra. E aí realmente é um grau extremo de trauma, né? Mas, como foi dito, é muito provável que nessa ocorrência o homem vá para urgência, né? Ninguém fica esperando. Se for uma coisa dramática que pelo assusta sim, ele, pelo vai não, pelo sim, pelo não, vá vá sempre para sem urgência. dúvida, eu Você concordo. precisa de uma avaliação de um É urologista. isso aí. Essa decisão do que fazer, não Mas- vou esperar, não Mas não isso é cabe uma à pessoa. condição, assim, eu vou lhe dizer isso porque eu trabalho em urgência e eu já Uhum. peguei pacientes, entendeu, com até 2 dias do trauma e que ele não foi por vergonha, Vergonha. Eu entendeu? imagino. Ele não foi por vergonha. Aí vem inventando que caiu de moto, que teve um trauma, entendeu? Que Aham. bateu. E na hora que a gente vai coletar uma história mais próxima, ele é doutor, realmente, porque eu tava com vergonha de estar aqui. Então, Uhum. realmente é E muito assim, importante a gente fazer em esse defesa dos esclarecimento. homens, não necessariamente é só relação que faz fratura. Você pode fazer fratura às vezes dormindo. Sim. Temos É, ereções durante sono REM e seria o mecanismo de lesão é o rolamento do corpo com o pênis ereto. Então, dependendo da posição, ele pode fazer fratura com o paciente dormindo. Aí, geralmente, são lesões mais baixas ali, né? Não é tão na borda, mais na base, mas é possível com fazer certeza. mesmo sem você ter relação. Corroborando aí com o diagnóstico tardio de Wesley, é porque a maioria das vezes É. acontece também o cara pulando a cerca. Faz um sexo mais selvagem. Aí vai da estatística pessoal de cada um aí. Agora, Você sabe que é. essa coisa de puxar esse assunto, né, de caroço no pênis, fratura de pênis, é fazendo um trajeto para se chegar na coisa mais dramática que pode acontecer no pênis do homem, que se chama câncer de pênis, né? Via de regra, câncer de pênis ele se apresenta como ferida. Câncer de pênis não se apresenta como uma placa ou um carocinho embaixo palpável, ele geralmente se apresenta como ferida, né, como um ferimento. Esse é o aspecto típico, uma ferida que não cicatriza. É uma lesão vegetante, né, também. Às vezes as pessoas Uma lesão confundem. vegetante como É uma verruga, né? uma verruga. Então, sobre o caroço, né? A gente falou o caroço em relação ao peroni, mas muitas vezes os pacientes procuram o médico com queixa de caroço e é a verruga, né? Que é a lesão sexualmente transmissível provocada por um vírus. E às vezes glândulas, né? Existe um anel de glândulas Bem na lembrado. base da glande que chama glândulas de Tyson. Perfeito. E são condições anatômicas. Umas pessoas têm elas imperceptíveis, outras visíveis e outras hipertrofiadas mesmo, no sentido de que parece caroço mesmo. Mas são condições anatômicas que é bom o especialista ter um olhar mais crítico e saber orientar. É difícil às vezes. Assim, o câncer de pênis é um dos poucos cânceres que a gente considera como prevenível. A gente tem como prevenir essa condição, sabe, Meira? O câncer de próstata a gente não tem como prevenir. A gente tem Aquela como prevenção primária, né? Exatamente. Prevenir de aparecer a de doença. aparecer a doença. A gente tem como diagnosticar precocemente. Obviamente que todos os cânceres estão relacionados à obesidade, a sedentarismo, entendeu? A maus hábitos de vida, mas a gente não consegue prevenir
um câncer de próstata, como exemplo, mas o câncer do pênis é um câncer que é altamente mutilante, potencial de mutilação, porque a gente vai precisar tirar um pedaço do órgão genital e, e que ele é prevenível com duas medidas bastante simples. Uma, água e sabão e vacina. Então, assim, a gente vê uma associação muito grande, você colocou, entre as verrugas genitais e o câncer de pênis. As verrugas genitais estão associadas a um vírus, como você colocou, chamado papiloma vírus humano, que é o HPV. E hoje o SUS já disponibiliza essa vacina para também os meninos a partir de 9 anos de idade. Então, cabe a quê? A gente divulgar que tem essa vacina, também a esclarecer que quanto menos, a gente não vai impedir que as pessoas tenham relação sexual, não é isso, mas diminua o seu número de parceiros, entendeu? Para diminuir a exposição e use o preservativo durante as relações sexuais, porque além de prevenir o HPV, também previne outras ISTs que porventura podem influenciar negativamente na sua vida e também para o resto da vida, não é verdade? Então, o que é que acontece? É o câncer de pênis com duas medidas básicas, que é justamente a higiene, a prevenção da fimose, como a gente já colocou aqui, através de campanhas, como a gente já fez aqui mesmo, que a SBU Sergipe deu um exemplo para o Brasil, entendeu? Na quantidade de pessoas que a gente conseguiu ativamente, né, beneficiar fazendo um mutirão do câncer do pênis, das fimoses para combater o câncer de pênis. Então, o que é que acontece? Nesse sentido daí, a gente precisa realmente esclarecer a população que com essas duas medidas a gente pode estar salvando a qualidade de vida dele para o resto da condição dele que ele vai ter, na verdade, porque imagine só, você ter o seu órgão sexual e você não poder mais ter relação sexual na sua idade ativa. Imagine quanto isso aí Prejudica a qualidade de negativo, vida, né? exatamente, quando isso é impactante, né, na vida dele. Enquanto isso aí pode levar até casos de suicídio, na verdade, porque são cirurgias mutilantes que podem ser evitáveis. E é importante nessas lembrar que famílias. o câncer de pênis, ele não acontece em Uma hora 2 para meses, outra, não. 3 meses, 1 ano, 2 anos. Ele leva por volta de 5 a 10 anos para aquela ferida que tá ali. Uhum. Que você já passou. Aí o homem também tem um comportamento que é bastante de risco, que é o quê? Ele vê uma ferida, ele fica com vergonha, abre a gaveta, pomada A que eu pomada, usei para não sei o quê. Pau. O creme Não deu vaginal que certo. Passa encontrou. lá 3, 4 meses. Não deu certo. Aí Pede ajuda pros amigos. E Depois aí pro ele vai farmacêutico. conseguir passar de 5 a 10 anos até É. aquela ferida aberta, e é uma ferida geralmente que ela tem odor, tem secreção, até ela virar realmente um câncer que vai ter que mutilar o órgão. Então é uma doença que tem uma progressão lenta, que consegue ter uma profilaxia, uma prevenção primária, que eu consigo prevenir de crescer. Então, assim, a gente como urologista trabalha muito, mas é importante a população ter a consciência de que depende dela para praticamente erradicar a doença. Como você comentou, em algumas populações, você consegue simplesmente não ter nenhum caso relatado, por conta de higiene e até do cuidado até cerimonial da postectomia, né, da circuncisão. Aham. Então é importante. E para o homem entender o quanto ele é beneficiado, o câncer de pênis, ele é análogo ao câncer de do colo uterino na mulher. A mulher, ela tem que praticamente, lógico, dependendo das condições e tudo mais, mas praticamente todo ano ela tem que passar por um exame que é relativamente invasivo, que é colocar um espéculo, coletar material do lado do colo uterino, olhar no microscópio, tem que esperar o retorno, e isso praticamente todas as mulheres fazem. Aham. Campanha. O Mas- homem, ele teria que tomar banho, lavar com água e sabão, e se tiver alguma ferida, procurar um Observar médico. se tem alguma alteração. Porque é para fora, o pênis é para fora. Então, essa vantagem anatômica do homem permite que a gente consiga fazer uma prevenção muito melhor. Mas isso aí, Múcio, você entrou num tema agora que é bem importante, porque isso aí é cultural. Uhum. No último levantamento do sistema ambulatorial do Ministério da Saúde, no último ano, foi feito um levantamento entre crianças e adolescentes, né, entre 12 e 18 anos, e foi visto que, numa média, a menina vai ao ginecologista 18 vezes mais do que o menino vai ao urologista. A criança, ele chega, atinge os 12 anos de idade e ele fica no limbo. Ele fica ali. A menina não, a menina tem a menarca, né, que a primeira menstruação, ela vai acompanhando com a mãe leva a menina para o ginecologista para fazer o seu preventivo, e essa cultura, essa semente que é plantada na cabeça da criança, da mulher, vai germinando ao longo da vida. E no menino não. No menino ele acabou ali, não tem mais o pediatra,
ele fica esperando algo Ele acontecer espera os 50 É o anos, mínimo que até é os o 50 anos, preventivo é. do É câncer isso aí. de próstata, como É se fosse o verdade. único Pra ir câncer pro do homem. Aham. E assim, às vezes essa visita, lógico, realmente, esse fator anatômico protege a gente, né? Boa parte dos homens também, se tiver lesão, ele vai procurar durante essa faixa entre, final da pediatria e até chegar nos 50 anos. Mas é importante que, às vezes, naquela fase de maturação sexual, naquela fase que, na adolescência, no início da vida sexual ativa, que a gente está, principalmente hoje, com celular, com mídia social, recebendo muita informação, às vezes não é uma questão de prevenção de câncer, é uma prevenção, às vezes, do comportamento inadequado sexual, de um comportamento que pode levar até problemas relativamente simples, como disfunção erétil, ejaculação precoce, que esse jovem adolescente não indo ao urologista, ele fica exposto, ele não tem um especialista realmente que vai conversar com ele. E aí ele tá lá rodando o feed, o algoritmo vê que ele está preocupado com esse tipo de coisa e já oferece alguém que está vendendo algum tipo de testosterona, algum tipo, às vezes, de Verdade. suplemento que não tem comprovação, e aquilo cria um funil que vem de venda para ele de um produto para um problema que às vezes ele não tem, que é só uma falta de orientação com um especialista de verdade. Exatamente. Então, essa suscetibilidade tem que ser também uma barreira a ser vencida. Porque ele acaba sendo influenciado negativamente, né? O consumo de produtos que não são adequados para ele, não é verdade? Entendeu? Suplementos que não tem necessidade, muitas vezes, entendeu? O maior fazer risco hoje em uso. dia que eu vejo, até pelas consultas que a gente tem recebido, é testosterona. É. Existe um frenesi em volta da testosterona, que parece que descobriram agora a testosterona. Ela é benéfica, a gente tem populações que se beneficiam muito do uso da testosterona, mas no paciente que é jovem, no paciente que às vezes não está com indicação alguma por déficit, por falta da testosterona, essas reposições, eu vou estar colocando esse paciente num risco de, primeiro, de uma dependência da medicação, Isso. porque se eu posso afetar a produção dela ao longo da vida, e o maior risco, que muitas das vezes não é comentado com o paciente, que é a infertilidade. Exatamente. A testosterona, inclusive, ela já foi até estudada para fazer como se fosse um anticoncepcional masculino. Porque ela tem uma potência de causar infertilidade de 80% a 90% dos homens, no uso, dependendo dos níveis. Então, isso tem que ser... uma coisa Mussi, importantíssima que você falou agora é a dependência. Não existe terapia de reposição hormonal. É terapia de substituição hormonal. O que a gente coloca de fora para dentro, o organismo a natureza é muito sábia, vai bem pelo caminho mais fácil. Então, se eu já estou colocando algo pronto no meu organismo, por que eu vou produzir? Então, há um eixo hipotálamo hipofisário gonadal, falando aqui no Medicaid, né? E que esse eixo é inibido pela introdução de uma testosterona exógena, que o organismo para de produzir e a pessoa vai ficar numa dependência o resto da vida de uma medicação que ele na maioria das vezes, nem precisaria de fazer uso. Esse testosterona, a gente falou isso da outra vez. Parece que todas as vezes que a gente senta pra conversar, vai ter a conversa de testosterona. Vamos marcar um dia pra falar só de testosterona. Vamos passar 6 horas falando de testosterona. Olha só, eu não sou contra a testosterona, não. Pelo contrário, entendeu? Pelo contrário, tem populações, entendeu? Que realmente a gente vê o cara chegar no consultório caquético, entendeu? Sem força nenhuma, sem vitalidade, entendeu? Na hora que a gente vai dosar a testosterona dele realmente tá baixa. A gente faz uma reposição. No outro mês, ele já está numa condição melhor. 2, 3 meses depois, ele está outra pessoa. Então, a gente recuperou um indivíduo que provavelmente ia falecer, entendeu? De uma condição que a gente reverteu. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando do over, entendeu? De uma introdução de uma substância numa população que não tem necessidade de sair e que muitas vezes para fins estéticos, um especialista, exatamente, fins estéticos, compra ali a underground pela internet, chega, ele não tem controle nenhum e vai causar muito mais malefício. E para reverter essa condição dessa inibição do eixo, é uma situação extremamente complicada. Mas voltando a deixa eu fazer uma observação aqui, porque a gente termina tendo um tempo, né? Claro. A gente tem aberto um momento, um espaço para que a pessoa mande para... É assim que a gente fala. Lembrando que é assim, é com 2 S. E gente é com G, não é com J. Né? Perguntas, né?
Obviamente, nessa fase inicial, a gente tem recebido perguntas de gente conhecida e tal, mas eu queria ler duas perguntas que chegaram. A primeira delas é uma coisa que eu vou responder, porque eu sei que é uma resposta polêmica e eu não quero entrar em confronto com vocês nisso aí. Existe algum sabão? A pergunta era: existe algum sabão recomendado para homem? Essa foi a pergunta que chegou. Eu sempre respondo para o paciente que não faz diferença. Você lava o pênis, a pessoa provavelmente está se referindo à higiene genital, né, do O pênis. sabão, tem, eu digo que tem, é o que Sabonete. ele gosta. É o sabonete do banho. É o sabonete do banho. É o sabonete do banho. Desde que não seja sabão em pó, É você claro, pode tomar né? banho com o que Com você quiser. certeza. Então, diferente da mulher que tem o sabonete com pH controlado e tal, para o homem não faz diferença. Só não pode ser detergente de pia e sabonete. E sabão em pó para lavar roupa. É, né? sabão. Na verdade, Então, o comportamento do homem é sempre o exagero. Então ele começa com uma inflamação, uma coceirinha aqui, que ele faz? Ele tá, pô, agora eu vou lavar. É. Aí ele pega água quente, fica lá 2 horas esfregando o negócio, isso vai destruir a pele dele. Carificando. E aí vai prejudicar muito mais a evolução de uma balanite, uma inflamação que estava pouquinho, vai piorar muito mais. Então, assim, o hábito de tomar o banho, independente do sabonete, de uma forma moderada, de uma forma constante, é muito mais importante do que o belo dia falar, cara, agora eu preciso de um sabonete específico. Que eu... é isso aí. O grande diferencial quando existe alguma lesão é porque a pele é uma barreira de proteção. Quando ela está lesionada, ela está suscetível e sabonetes que não têm um pH neutro acabam agredindo e dando uma sensação de desconforto. Mas se você quiser evitar o desconforto, usa um sabonete com pH neutro. Mas Senão, no dia a dia, No dia a é dia um é sabonete qualquer um. normal, pô. É normal. diferente do No, homem e no a mulher. cenário de É isso aí. inflamação, Isso é às uma- vezes eu recomendo o glicerinado ou então aqueles sabonetes para bebê, Infantil. infantil, né? Eu, Aquelas marcas que a gente conhece. para simplificar as coisas, e o comum é o comuníssimo e o raro é o raríssimo, né? O cara tem que lavar o pênis dele todos os dias. 99,99% tá com pênis normal. Sabonete recomendado, o que tá vendendo no supermercado. Acabou É, a com história. certeza. Sabonete, ponto final. Só cuidado com o sabonete líquido, que muitas vezes o cara começa a lavar ali demais, ele acaba entrando na uretra também ali na e há uretra, uma aí ardência imensa e ele vem se queixando que tá ardendo e não sabe de onde é que vem, é do sabonete que ele tá lavando demais e tá penetrando no canal dele, faz xixi. Perfeito. A segunda pergunta, eu até citei, João puxou esse assunto. Meu pênis é torto. Isso pode ser grave? Hum. A gente já respondeu mais Pode ou ser menos grave? isso, né? Pode ser grave. Pode ser grave. Pode. É, Tem- Pode não ser grave, muito mas provavelmente não é grave. o grande É. detalhe é que o pênis existe. Normalmente existe uma tortuosidade do pênis, né? O pênis não é um órgão reto. Existe pênis que é um pouco torto na ponta, existe um que é na base. Então existe uma variação de anatomia absurda. O importante é que o pênis seja funcional, né? Exato. E que ele não esteja te dando prejuízo nenhum. Fora isso, é improvável que você precise fazer alguma coisa. Prejuízo no sentido de fazer xixi e ter E relação. ponto final, que é para Ah. que o pênis serve. Eu acho que, não que eu tenha uma longa história da urologia, mas já tem algum Fica à tempo, vontade, né, de fica à vontade, residência, tudo. fica à vontade. Eu lembro de um caso de congênito. Congênito quer dizer que nasceu, que sempre foi assim, que não é que aumentou ou piorou. Mas eu lembro de um único caso que a gente teve que operar. Aham. Que ele tinha uma tortuosidade para baixo, É um bastante cordi, que significativa. ele O chama. cordi, é isso aí. Né? Aí realmente teve que soltar um pouquinho, precisou até dar um pontinho para cima ali, e aí o paciente teve muito benefício, porque ele não conseguia ter relações. Agora, qualquer tortuosidade leve, não mexe. Aham. Não mexa porque às vezes você vai começar a ter dor crônica, pode ter alguma outra complicação. E esse cordi é muito associado, que é outra coisa no pênis também. O cordi. O cordi, que é uma, Olha o cara querendo quebrar o termo técnico. O cordi. é uma curvatura do pênis, né? Geralmente ventral, o que é isso? Em direção ao testículo. E que está muito associado também a implantes, né, ectópicos, o que é isso? Fora do lugar, o que é isso? Implante. O canalzinho por onde faz xixi, que a gente chama de meato uretral, às vezes, muitas vezes ele não está no lugar que é na glande, que é a cabeça do pinto. Ele pode estar em outros locais, que é uma situação também que a gente precisa colocar aqui, que muitos pacientes não têm vergonha de dizer que não está fazendo xixi pela cabeça do pinto, entendeu? Que ele faz xixi pela base do pênis, entendeu? Isso é uma observação que o pediatra ou o neonatologista, na hora que pega o menininho lá, ele já vai examinar, né? Naturalmente, o normal é que a ponta do meato, do orifício de onde a urina sai no pênis, ele seja na ponta do pênis, né? Existem crianças que nascem com ela abaixo, pode nascer
abaixo da cabeça, no meio do pênis, na base do pênis, às vezes até algumas crianças entre as Atrás. pernas. Isso se chama hipospádia. Em geral, a hipospádia tem duas coisas associadas. Um canal que é fora do local, que é o termo que você usou de ectópico, né? Ou seja, fora do local. Uma pele que sobra, mas geralmente sobra só em cima, que é o que a gente chama de capuchão, né? Isso. E associado a isso, uma tortuosidade na parte de cá. Então é uma combinação de três coisas. Quanto mais baixo o canal for, mais torto o pênis vai ser, né? Então isso é a chamada hipospádia. Mas é bom ter esse esclarecimento, Aham. Jorge, porque assim, é como eu estou dizendo, a gente está no Brasil. 70% da nossa população depende do Sistema Único de Aham. Saúde do SUS. E desses 70%, que para ter acesso a um pediatra, que é uma especialidade, você tem na sua casa, é uma especialidade cada vez mais rara, né? Porque as Às pessoas... vezes até assistência no Então, parto, né? Na sala de parto não tem um não pediatra. tem um É. pediatra. A Então, criança não é examinada. assim, é bom que a mãe veja essa situação, que a pessoa, né, a criança fale, né, de onde está fazendo xixi, que olhe para a sua criança, que lave o pênis e auxilie nessa limpeza, que esteja mais próximo do seu filho, da sua filha, né, para que essas condições possam ser diagnosticadas e a gente possa oferecer um tratamento. E outra, não Melhor. só a mãe. Aham. Então, O às pai. vezes, O pai. o pai É, deve pai. examinar, Boa. ele que É. tem o pênis, ele que Bem entende lembrado. como É. deve funcionar. Com E ele certeza. tem que se envolver no cuidado também, tem que Claro. observar. Bicho, isso é discutir pênis, a gente tinha feito uma É. programação inicial que a gente ia discutir outras coisas além de pênis, mas o tempo, voa, né? É. E você vê que eu te disse que pênis era muito tema e ainda tem coisa para discutir. Tem. Não acabou. Você vê que uma bobagem que é o feijão com arroz. A gente tem uma tendência, né? A gente como urologista ou qualquer outro médico especialista, ele pega ali o detalhe da especialidade dele, para ele aquilo ali é um E eu mundo vim gigante. preparado para falar só de homem. Bicho, não, pô, se a gente pegar sua pastinha que você trouxe aqui, valia a pena até, Meira, tirar uma foto dessa pasta pra gente postar. A frustração de Wesley. O Wesley com a cara de triste e a parte do lado. Eu vou fazer isso, viu? Eu vou tirar essa foto. Ele veio programado. achou que tava preparado. Bullying também. Mas o Wesley atualmente é o vice-presidente da sociedade, então ele tá acostumado a fazer palestra, né? Eu acho que ele queria um púlpito e tal. Mas você vê, né? O dia a dia da urologia é o consultório. O dia a dia é o consultório. O que às vezes instiga mais o urologista é a cirurgia grande, é o câncer avançado e tal, mas o arroz com feijão é o almoço do dia a dia, né? E tem que estar bem feito. E tem que estar bem feito. Tem que estar É bem isso aí. E, Tem um- e é imprevisível, né? A gente não sabe o que é que vem Não. do próximo, entendeu? A gente não sabe. Tinha um professor que ele dizia que o simples não é fácil. Não é fácil porque não deixa margem de erro. É. É isso aí. Bicho, obrigado aí, viu, por vocês terem vindo. João, como é que o pessoal te acha você? Bom, eu acho que o mais fácil. Meu nome eu acho que eu sou o único mousse do estado. Então, se você jogar no Google, Mas provavelmente. não é mousse de chocolate, é Não, mousse não. MUSSY, né? MUSSY. Então, provavelmente jogando no Google você vai conseguir achar ali. Tem a minha rede social. E temos os contatos, né? Da secretária, tudo. É João Mussi. É João Mussi. Beleza. Uro João Mussi é a rede social. Mas colocar urologista João Mussi ou só Aham. urologista João, eu também acredito que eu sou o único, por enquanto. Então, você vai me achar fácil. Talvez não seja no Instagram, mas se botar João Mussi, com certeza apresenta. E o senhor? E a gente está atendendo ali na Clínica das Vias Urinárias, na Rua Arauá, né? Que é o Hospital do Rim. Já desde que a gente chegou, a gente tá lá no nosso consultório particular. E estamos também atendendo no SUS e também no Hospital Filantrópico aqui no Hospital São José, onde a gente tem um serviço de urologia que atende a população e que pode realmente servir nessas condições todas que a gente falou aqui, principalmente no tocante à fimose, né? O Wesley é um cara que tem que é uma marca, porque o nome dele é diretamente associado ao Hospital das Vias Urinárias, né? E ao São José, que é o cara mais antigo de lá. Tudo bem, não é o mais antigo, mas é o que fez história lá, né? Então, a gente desde 2009, né, que a gente voltou para cá, para Aracaju, que a gente está com esse trabalho tanto no Hospital do Rim quanto no Hospital São José, e a gente conseguiu hoje fazer realmente um grupo vamos dizer, de excelência, sabe, Jorge? Você também fez parte lá, você sabe como é que é, todos se ajudando no intuito de atender a população, principalmente a população mais carente, que precisa tanto do SUS, como a gente falou aqui, e que não
tinha até então nenhum acesso aos serviços mais especializados, como é a urologia, principalmente no tocante ao câncer, ao câncer não, ao cálculo urinário, né, que são condições muito Aham. impactantes na qualidade de vida e que podem ser tratadas e estão sendo tratadas lá no nosso serviço. A gente vai marcar um dia também para conversar só sobre Com sobre certeza, cálculo, sobre litíase. estamos à disposição. Rede social tem um. Temos sim, no Instagram, né, @Wesley Santiago, e não, basicamente no Instagram que a gente vai. E também no site do Hospital do Rim a gente também está lá à disposição. Beleza. Eu sou Jorge Ramos.uro no Instagram, e se bem que hoje eu tenho pedido ao pessoal para entrar no É Assim Que A Gente Fala, né? Que lá tem eu, Lucas Meira, Carol Smith, que é ginecologista, e Bruna. A ideia é que essas gravações a gente faça, elas vão ser publicadas a cada semana. Em uma semana serei eu e Lucas e 2 convidados. Na semana seguinte, Carol Smith, que é ginecologista, e Bruna 40, que é hemato, e 2 convidadas. Ótimo. Então a gente vai conversar assuntos de saúde do homem, e elas vão conversar assuntos de saúde da mulher. E o senhor, nosso líder, onde é que o pessoal te encontra? Ele já falou que quem maneja o Instagram dele é uma assessora dele chamada de Prismeira, que é a irmã. Abriu o meu segredo para todo mundo. Deixa eu ver aqui. Não, pô, porque a última vez você disse que pra rede social você é o quê? Você disse que é manco, né? Eu sou analfabeto. Opa, desculpa. Eu não sei minha rede Não, social. bicho, mas se botar, eu sei, Meira, eu sei. Eu fico chamando de Meira, mas é Lucas Meira. Lucas Se Meira. uma pessoa botar como Lucas Meira, urologista, já vai aparecer. Tenho Boa, certeza. muito obrigado. Beleza, bicho. Eu Obrigado que aí pra agradeço. vocês. Sempre Valeu, à disposição, senhores. hein? Um abraço, viu? Abração aí, Jorge. Valeu. Valeu. A gente aperta as mãos, é um hábito de cirurgia, né? Certeza. Você tira a luva e aperta a mão.